Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa primeira aula de epístolas paulinas e gerais. Estivemos aí analisando o livro de Romanos e agora, nesse momento, vamos estar analisando o livro de 1 Coríntios. Amém? A carta, as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, na Grécia. Mas para entendermos melhor a primeira epístola e a segunda, é importante entendermos a respeito da cultura, a cultura da época, totalmente importante. Eu vou estar pondo nesse momento aqui um quadro para os irmãos. Tá aí, ó. Nesse quadro, quadro de questões culturais para entendermos a escrita do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja grega, Corinto, na Grécia. Então, uma igreja gentílica. Uma igreja onde havia também judeus. Porém, se esta igreja estava ali totalmente cercada pela cultura grega e entranhada em seu conteúdo. Então nós temos aí alguns assuntos e temos como que esse assunto era tratado na cultura grega e na cultura judaica. Observe bem o quadro. Mulher. Na cultura grega, tinha a voz ativa, ela falava, se comunicava. Cultura judaica, calada. Mulher, na cultura grega, ensinava. Na cultura judaica, aprendia em casa. A respeito de reunião, na cultura grega, havia o ajuntamento lado a lado ali, homens, mulheres. Já na cultura judaica, homens somente. Religião. Na cultura grega, várias divindades. Razão de nós termos Paulo tratando na sua epístola aos Coríntios a respeito de carnes sacrificadas a ídolos. Por quê? Várias divindades na religiosidade da cultura grega. Na cultura judaica, Deus Jeová somente, Yahvé. Posição religiosa na cultura grega, questionável, ou seja, poderia questionar, poderia não concordar, poderíamos levantar argumentos na questão religiosa, a respeito dos líderes religiosos. Então, a posição religiosa na cultura grega, questionável. Já a cultura judaica, inquestionável. O líder falou, ninguém pode falar nada contrário, ninguém pode questionar nada, é inquestionável. Conduta. Na cultura grega, filosofia e libertinagem. Já na cultura judaica, a conduta de acordo com o Antigo Testamento, com as Escrituras Sagradas. Então, uma das questões a respeito de conduta, o apóstolo Paulo vem tratar isso aí, escrevendo as suas cartas à igreja de Corinto. E nós vamos ver dentro da igreja um enteado tendo um caso com a sua madrasta, certo? Então Paulo vem aqui estar verificando e ensinando a respeito de conduta.
posição social na cultura grega era libertação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de estar questionando, falando. A posição social na cultura grega, libertação. Cultura judaica, submissão. Tá aí no quadro aí direitinho aí. Então, aquele negócio preso, aquela submissão, aquele contexto preso dentro da rotina e da cultura judaica. Educação. Na cultura grega, filosofia, sabedoria. E na cultura judaica, a educação era baseada no Tanakh, que é o Antigo Testamento. Agora observem bem, Paulo, o apóstolo Paulo, ele, judeu, ou seja, foi criado na cultura judaica. Agora é apóstolo dos gentios. Só que baseado na igreja com a cultura judaica, o apóstolo Paulo vai escrever a uma igreja gentílica, a igreja de Corinto, na Grécia. Então nós vamos ver aí vários momentos o apóstolo Paulo ele batendo de frente com cultura grega e cultura judaica, em vários momentos. É importante esse quadro aqui e entendermos a cabeça do apóstolo Paulo, os seus pensamentos, aquilo que influenciou a sua vida, para podermos estar cientes de como estava funcionando e as questões doutrinárias, ok? Então vamos estar tirando esse quadro aqui nesse momento e vamos estar aqui dando continuidade. Bem, dentro do livro de 1 Coríntios, vamos estar analisando datação. A datação. Paulo estabeleceu a igreja em Corinto por volta ali de 50 a 51 depois de Cristo, quando passou 18 meses lá em sua segunda viagem missionária. Está aí a passagem de Atos dos Apóstolos. Ele, Paulo, continuou a levar a correspondência adiante e a cuidar da igreja depois de sua partida. Está aí as passagens bíblicas. Durante esse ministério de 3 anos em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, ele, o apóstolo Paulo, recebeu relatórios perturbadores sobre a complacência moral existente entre os crentes de Corinto. O negócio está pegando lá na igreja. Para remediar a situação, ele enviou uma carta à igreja. Está aí a passagem bíblica, que depois se perdeu. Pouco depois, uma delegação enviada por Chloe, uma irmã, membro da igreja em Corinto, fez um relato a Paulo sobre a existência de facções, divisórias na igreja. Antes que pudesse escrever uma carta corretiva, chegou outra delegação de Corinto com uma carta fazendo-lhe certas perguntas. Estão aí as passagens bíblicas, não deixem de estar verificando o contexto da palavra de Deus. Estamos analisando 1 Coríntios. Paulo enviou imediatamente Timóteo a
Corinto. Então, ele escreveu a carta que conhecemos como 1 Coríntios, esperando que a mesma chegasse em Corinto antes de Timóteo. Está aí uma passagem bíblica, ok? Visto que Paulo aparentemente escreveu a carta próximo ao fim de seu ministério em Éfeso, ela pode ser datada cerca do ano 56 depois de Cristo. Então nós estamos aqui verificando a datação. Nesse momento vamos verificar o conteúdo. A carta consiste na resposta de Paulo a 10 problemas separados. O negócio está pegando. Vamos lá. Um espírito sectário, um espírito de heresia no meio da igreja. Incesto, que eu já citei para vocês. Processos, um irmão processando o outro. Fornicação. Casamento e divórcio, tem que ser tudo analisado. Ingestão de alimentos oferecidos a ídolos. Uso do véu. A ceia do Senhor. Dons espirituais. E a ressurreição do corpo. A igreja de Corinto era uma igreja avivada? Com certeza. Era uma igreja que estava em crescimento constante? Com certeza. Só que era uma igreja que precisava de orientações. Precisava de doutrina, precisava de regras. O apóstolo Paulo, ele teve até mesmo que estar falando sobre dons espirituais, para que os irmãos entendessem. Teve que fazer esse tratado dentro desse contexto para a igreja de Corinto ali na Grécia. Bem, eu preparei aqui para os irmãos o esboço de 1 Coríntios, para estarmos aqui analisando. Dentro desse esboço, quem está fazendo o curso tem na apostila também. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Nós temos a introdução com saudação e ação de graças. Está no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Primeiro ponto. O problema de um espírito sectário, que surgiu de uma preferência por líderes religiosos, devido à sua suposta sabedoria superior. Vai aqui do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 21. Lá tínhamos lá o pessoal falando, né? Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outro grupo, nós somos de Jesus. Então, facções dentro da igreja. E dentro desse primeiro ponto, nós temos o seguinte: o contraste entre a sabedoria divina e a humana sobre a cruz mostra o erro de um espírito sectário que se origina na sabedoria humana. O papel dos líderes religiosos mostra que eles são importantes, mas nunca motivo para a jactância, motivo para o orgulho próprio. Uma repreensão aberta por comparação irônica do orgulho coríntio com a loucura de Paulo. Isso aqui a gente fechando esse nosso primeiro ponto. Segundo,
o problema da disciplina da igreja interna ocorrida devido a um caso de incesto. Está aí do capítulo 5, versículo 1 ao 13. Terceiro, o problema de processo entre os cristãos perante cortes públicas. Quarto, o problema de abuso sexual do corpo oriundo de uma aplicação errônea do ensinamento ético de Paulo. Quinto, o problema do relacionamento entre a esfera secular e a vida espiritual do crente, especialmente nas áreas de sexo, casamento e escravidão. Lembrando aos irmãos que na cidade de Corinto, a questão de relacionamentos sexuais, daquilo que nós conhecemos como fornicação, prostituição, isso tudo estava apegado ao culto às divindades. Ou seja, culturalmente era comum entre os seus cidadãos. Culturalmente. Mas não na igreja de Cristo Jesus. Sexto ponto. O problema de diferença ética entre irmãos causado pela ingestão de alimento oferecido aos ídolos. Isso aqui vai do capítulo 8 até o capítulo 11. E dentro desse sexto ponto, nós temos o seguinte: o princípio básico do amor versus o conhecimento. O exemplo pessoal de Paulo antecede a seus direitos. Passagem bíblica, leia a palavra de Deus, analise. A aplicação do princípio em comportamento e ação. Analisem. Sétimo ponto, o problema do papel dos sexos à luz da retirada do véu. Está aí o capítulo 11, versículo 2 ao versículo 16. Oitavo, o problema de profanar a ceia do Senhor. Esse nosso oitavo ponto, nesse capítulo 11, muito conhecido por nós, é aquilo que o apóstolo Paulo vai falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, a respeito da ceia do Senhor. O pessoal bagunçava muito. Por que bagunçava? Por falta de ensinamento, de direcionamento, de regras, de padronização. Nono, o problema de manifestações espirituais que se originaram de um abuso do dom de línguas. Vai do capítulo 12 ao capítulo 14, versículo 40. Então nós temos dentro deste nono ponto a necessidade de diversidade, a necessidade de amor. Sem amor não vai adiantar nada. A necessidade de controle. Temos o 10º ponto, o problema da ressurreição dos mortos. Está no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 58. E nós temos o último ponto nesse nosso esboço, que é concluindo com observações pessoais. Capítulo 16, versículo 1 ao versículo 24. Irmãos, totalmente importante, necessário ao nosso aprendizado, essa verificação da primeira carta. E eu quero
dar uma lida com os irmãos aqui, numa passagem bíblica de 1 Coríntios, muito conhecida nossa, aqui no capítulo 13, olha que coisa linda. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tem o restante aqui, o conteúdo, mas eu vou deixar para os irmãos estarem conferindo. Amém? Vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos dar continuidade. Graça e paz em Jesus a todos.